Olá, tudo bem com você? Eu sou o Nilson, né? Sou um amigo de Jesus. Estou participando com você essa semana aqui, esse momento tão precioso, né? Nas devocionais do Passeio na Vinha, Pastor Carlos Macorde. Tem sido uma bênção estar com você durante essa semana aí. Hoje é sexta-feira, dia 13 de fevereiro, né? E o tema de hoje, Jesus é suficiente. Nós temos já alguns dias tratando aqui sobre a suficiência de Jesus. E o tema hoje é Jesus é suficiente. O de ontem era uma pergunta, era Jesus é suficiente? Hoje é uma afirmação, Jesus é suficiente. Não esquecendo de falar para você que eu estou aqui na cidade de São Roque, né, no estado de São Paulo. Esses dias a gente está gravando aqui e tem sido um privilégio, então, estarmos aqui. Então vamos lá. Jesus é suficiente. Em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Dê uma olhada na história da igreja durante os últimos 2000 anos e veja quanto tempo e energia foram investidos em criar sistemas, Jesus e algo mais. Em certo tempo era Jesus mais as leis. Em outra época era Jesus mais os sacerdotes da igreja cristã. Ainda em outra época era Jesus mais as amorosas intervenções de tais pessoas. Outra época era Jesus mais o batismo certo. Essa tendência, Jesus e algo mais, é como uma gripe terrível que volta vez após vez e a igreja não consegue se livrar dela. Infelizmente, muitas pessoas ficaram ricas e poderosas enquanto esta doença perdura na igreja e discípulos não querem ver a suficiência de Jesus em ser a cura. As forças malignas no mundo espiritual ganham poder quando o sistema Jesus e algo mais estão crescendo. Fica bem claro nas Escrituras que o Pai e o Espírito Santo afirmam que Jesus é perfeitamente suficiente para redimir e restaurar a humanidade. Por isso, o foco no Novo Testamento é Jesus e nada mais. Se a Trindade está em paz e união, porque Jesus é suficiente, por que não conseguimos entrar na paz e união com eles? Será que a perfeição nos é tão estranha e rara que sempre achamos necessário acrescentar algo mais? Podemos aprender a descansar no perfeito amor de Jesus como sendo o que o Pai enviou, né? Podemos aprender a descansar no perfeito Jesus como sendo quem o Pai enviou e quem o Espírito quer formar em nós? Viva este dia, momento a momento, crendo que Jesus é suficiente. Assim você vai experimentar sua perfeição e suficiência em você. O Pai e o Espírito querem somente Jesus por você, porque eles são um com Jesus ontem, hoje e para sempre. Aceite a suficiência de Jesus como o Pai e o Espírito aceitam a sua suficiência, e algo mais não será necessário. Que alívio! Interessante, né? Por quê? Infelizmente, muitas pessoas hoje, elas vivem, como o próprio devocional aqui coloca para a gente pensar, ao longo da história da igreja, os homens sempre tiveram a tendência de colocar necessidade de algo mais do que Jesus. Em alguns momentos, não, você tem Jesus, mas você tem que guardar as leis. Se você for lá para o Evangelho, você vai ver Jesus, né, inaugurando uma nova era, né, o período da graça. Mas aí quando chega lá o período de Paulo, dos apóstolos, você vê eles pregando nas igrejas e de repente aparece um grupo que vinha para as pessoas na igreja, não basta só você aceitar Jesus, você tem que guardar as leis que nós temos ainda, alguns rituais que nós temos. Ou seja, já ali no começo da igreja tinham pessoas que diziam, não basta só Jesus, você precisa de algo mais. E ao longo da história, infelizmente, muitas vezes as pessoas creem que precisa de Jesus e algo mais. Eu preciso de Jesus, mas eu preciso, sei lá, de ter alguma coisa física que eu pegue na mão para me dar sorte, para me dar uma segurança, para fazer alguma coisa. Ou às vezes as pessoas dizem, não, Jesus é tudo na sua vida, mas você depende da minha oração, você depende de estar debaixo, né, da minha autoridade. Né? Eu posso chegar como pastor, eu sou um pastor, posso chegar e dizer, não, você precisa estar debaixo da minha autoridade de pastor, senão você não vai ter a bênção de Jesus. Como se Jesus não fosse suficiente para a pessoa, ela precisa, além de Jesus, ela precisa de mim, ela precisa... Não, nós dependemos uns dos outros, mas eu não dependo para viver a salvação de espiritual, eu não dependo de um outro homem a não ser Jesus. Eu não dependo de coisas, eu só dependo de Jesus. Então a palavra aqui, quando ela afirma que Jesus é suficiente, né, o devocional de hoje,
e diz que nenhum outro há salvação, eu queria que você pensasse nisso, que nós tivéssemos isso muito certo dentro de nós. A salvação é somente em Jesus. A esperança é somente em Jesus. A vida está somente em Jesus. A resposta está somente em Jesus. O milagre está somente em Jesus. Creia em Jesus. Você vai perceber alguns momentos da sua vida que parece que você perde tudo. Você pode até perder tudo, mas você vai ver que sobrou Jesus na sua vida. Não Jesus sobrou como uma sobra. Você vai ver que Jesus é o único que não te deixa, que Ele é o único que subsiste a todas as coisas. Eu já vi pessoas na vida que perderam família, que perderam bens, que perderam trabalho, que perderam oportunidades, perderam amigos, perderam tudo. E chegou um momento que ele disse, eu perdi tudo. Mas aí ele tinha Jesus, ele já é alguém que tinha Jesus, então ele não perdeu tudo. Ele dizia, eu ainda tenho Jesus. E Jesus o fortaleceu, Jesus curou a sua alma, Jesus fez um milagre, Jesus o levantou, porque Jesus é suficiente. Guarda essa palavra no dia de hoje. Tudo que você precisa é estar ligado a Jesus, e Jesus está habitando em você. Ouça Jesus, deixe Jesus viver através de você, viva para Jesus. E com certeza muita coisa linda você vai ver no dia de hoje. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos Jesus em nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor habita dentro de nós. E porque nós temos a certeza de que ainda que nós venhamos a perder tudo que nós temos nesta vida, o Senhor não nos faltará, o Senhor não nos deixará, porque o Senhor é suficiente, o Senhor não falha, o Senhor não falta, e quando as coisas humanas, materiais e terrenas faltarem, nós ainda temos o Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém, Senhor. Fica o convite, né, para você continuar participando das devocionais, né, para você continuar participando das redes sociais do Mistério Permanecer. Agora tem um Instagram lá também, o Instituto Jesus Cristo. Logo vai ter muita novidade, alguns cursos aí. Tenho certeza que tem muita coisa boa vindo aí, tá? Assim como o livro, né? Se você quiser o Passeio na Vinha, impresso. Então, além do e-book que você já tem aí, que você pode acessar pela Amazon, você pode comprar o impresso acessando o WhatsApp do Instituto que aparece para você e entrar em contato, e lá você vai ter valores, custo, frete, e vai ser bênção na sua vida. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.